Bom dia. Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Nós vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical hoje. Nós estamos novamente com o irmão Ives, pastor Marcos. Quer dar uma palavra aí, Ives? Saudar os irmãos com a paz do Senhor, muito bom dia. Que Deus possa estar abençoando a nossa aula. A aula seja uma aula de edificação para nossas vidas e para a sua vida que nos acompanha também. Amém. Pastor Marcos? Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejar a todos aí um bom domingo e uma boa aula, né? Que o Espírito Santo venha iluminar tanto a nossa mente que estamos ensinando e a de vocês também que vão estar ouvindo aí essa palavra, tá bom? Amém. Amém. Então, vamos dar início, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Agradeço a Ti, Senhor, por esta manhã, agradeço por estar em Tua presença, Senhor, que a palavra que nós vamos aprender hoje, que a palavra que nós vamos estudar, venha ficar gravada nos nossos corações, nós venhamos praticar, Senhor, para ser um cristão melhor, para ser pessoas melhores aí no mundo, Senhor, em nome de Jesus, que através também da nossa escola, Pai, online aí, que nós venhamos, que o Senhor venha alcançar vidas para o Teu reino, Senhor, que o Senhor venha alcançar vidas para reconciliar a Ti, Senhor. É que eu te peço nesse momento, Senhor. Abra nossas mentes, abra todos os nossos corações para ficar a Tua palavra em nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 8, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá? O texto áureo se encontra em Efésios 2:20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Tá? Agora, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Você que está nos acompanhando, se estiver com sua Bíblia, a leitura bíblica hoje em classe se encontra em Efésios 2:20 e Mateus 7, do 24 ao 27, tá? Então, vamos lá. Em Efésios 2, do 20 ao 22, a palavra de Deus diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, tá? Agora, Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-la-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar agora entrando aqui na introdução. A introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Pastor Marcos quer comentar alguma coisa a respeito da introdução, irmão Ives? Sim, vamos entrar então já com a nossa introdução. E, na verdade, o que essa nossa introdução, nós já estudamos aí na aula passada, né?
e a gente já viu esse comentário aí. Mas para que os irmãos possam estar relembrando, né, para dar sequência no assunto novo, é bom que a gente toque no assunto de novo. Então vamos lá. Então aqui está dizendo, né, que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, né? E Paulo, o apóstolo, ele compara com um edifício em construção, tá? Na verdade, ele está colocando aqui que a igreja é um edifício em construção, tá? Mais para frente a gente vai ver que Paulo ele se coloca como um sábio arquiteto, né? E ele fala que cada um de nós estamos ainda construindo sobre esse fundamento, né, que é o próprio Cristo. Então, vamos prosseguir aí. Então, a pedra, ele vai falar da pedra angular, né, que é Cristo, e vai falar também do fundamento, né, que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, é dentro desse contexto aí que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, vai tentar passar para os irmãos aí. Amém? O Ives também, se quiser fazer uma colocação. Então, vamos lá. Então, pastor, eu queria saber como é composto, como é apresentado esse novo santuário, esse novo conceito de santuário. Como que ele é composto? Vamos lá. Então, a lição está mostrando para nós, primeiro, que o santuário judeu, a gente vai falar do templo agora, lá do Antigo Testamento, o templo de Jerusalém, era um símbolo, né, do exclusivismo religioso, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, e havia ali também, né, a gente sabe que no templo, o pátio dos gentios, né, e eles eram proibidos de entrar no templo, tá? Então a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus, e no sacrifício da cruz do Calvário, nós vemos que Jesus, ele quebrou essa barreira, ele tirou essa inimizade que tinha entre os judeus e os gentios e, na verdade, estabeleceu um novo modelo de santuário, né? E a gente vai ver que tipo de santuário Jesus estabeleceu. E ele está dizendo aqui ainda que, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Lembra que a gente falou dessas leis que envolviam as festas, né? Comidas, bebidas e até mesmo os sábados. Essa lei cerimonial, ali na cruz de Cristo, foi abolida por Cristo, tá? E ele desfez, então, a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, para que possamos entender o que está acontecendo aqui, todo aquele sistema, né, de culto do Antigo Testamento, ele já não tem nenhum valor mais. Não se oferece mais animal em sacrifício, já não há barreira mais, né, entre judeus e gentios. Na igreja composta por Cristo, todos têm acesso, todos os povos fazem parte dessa igreja, ok? E assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, tá? Então, gostaria de ver se o Luiz tem alguma coisa para falar, para a gente já explicar como é que é esse santuário hoje, novo, feito. Tá? Então, como é composto esse novo santuário? Tá? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, certo? O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que não poderia conter Deus. Na verdade, ali, na 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão ele acaba de terminar o templo,
Então ele faz uma oração ao Senhor, e como se fosse numa revelação que ele tivesse tendo de Deus, ele contempla a glória de Deus, ele contempla a grandeza de Deus. E ele cita, né, por ele ter aquele contato com a glória de Deus, com a grandeza de Deus, ele fala que aquele templo, por mais magnífico que fosse, por mais esplêndido que fosse, né, por mais grande que ele fosse, não comportaria, tá, a grandeza de Deus. Ele cita isso. E também Estevão, quando estava ali sendo prestes a ser morto, apedrejado, ele cita, né, falando ainda do templo do Antigo Testamento, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Então, só mostrando aqui para os irmãos como é que é o conceito desse novo templo. Então, esse novo templo, na verdade, somos nós, tá? Todo o cristão que aceita Cristo como Salvador, toda pessoa que aceita Cristo como Salvador e passa a viver agora uma vida com Cristo, ele se torna um santuário. O que é um santuário? Ele se torna um templo aonde o Espírito Santo de Deus faz morada. A gente vai ainda falar mais disso lá na frente, mas o novo conceito de santuário é isso. Agora não é um templo mais físico, certo? Em que Deus faz ali a sua morada. Na verdade, no Antigo Testamento, não é que Deus fazia morada. Como é que eram as participações, como é que eram as manifestações de Deus? Deus, ele se manifestava no templo, a gente vê, e quando Salomão oferece lá o mais de 1000 holocaustos, enfim, a glória do Senhor encheu, né, o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé ali dentro, porque a Shekinah de Deus, né, invadiu o templo, e foi uma glória tremenda. Mas a gente vê no Antigo Testamento essas manifestações de Deus, tá? Vê também algumas manifestações do Espírito Santo de Deus, que não é como é realizada hoje, mas enfim, Deus não habitava ali como moradia de Deus, né? Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A gente vai mais para frente detalhar isso aí, tá bom? O Ives, se quiser fazer um comentário. Logo no começo, né, Mateus 7, que eu... Tá me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem? Sim. Tá? Eu fico na dúvida. Mas a palavra que me chama muita atenção é o versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumprem, compará-lo-ei a homens insensatos, que edificou a sua casa sobre a areia. O que me chama a atenção é a necessidade que eu preciso ter, de ter a minha casa em Cristo, né, de eu ter a minha vida em Cristo. Porque ao longo da lição a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas se eu não tiver um bom alicerce para a minha vida cristã, né, para a minha casa cristã, né, eu não consigo permanecer. Né? A primeira tempestade que vem, a primeira tribulação que vem, logo essa casa, né, a minha vida, eu me desvio, eu perco o foco, né, eu me distancio de Deus de novo. Amém. É isso. Amém. Então, meus amados, nós não podemos transformar Deus numa divindade local, tá? Com tanto poder que ele tem, a gente não conseguimos transformar ele nisso. E agora nós vamos estar entrando sobre o tópico 3, que é a pedra angular. Pastor, como é que é usada essa pedra angular? Aqui nós vamos falar sobre a pedra angular, né, na arquitetura. Queria saber como é que é feita essa pedra angular, como é ela usada? A gente vai deparar no decorrer do estudo bíblico em que várias passagens na Bíblia aponta aí o próprio Cristo como essa pedra angular. Mas, enfim, o que é essa pedra angular? Na arquitetura, nas construções antigas, né, de um edifício, requeria uma pedra angular, diferente dos dias de hoje, né? E ela ela era traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Por isso que Cristo representa aí para nós, né, como um edifício sendo construído como essa pedra principal. Era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura
e manter as paredes em linha certa, tá bom? Então, essa pedra angular, ela é conhecida também como pedra principal, e ela é conhecida também como a pedra de esquina, né? Então, trazendo no sentido aí literal, a pedra angular na arquitetura é essa pedra fundamental que se colocava para fazer os edifícios. De repente, você tem uma foto aí, né? Essa é a pedra angular é que une, né, as paredes. Aí nós temos um modelo, tá? Olha só, um outro modelo aí, em amarelo aí, né? A pedra angular, né? E tem um outro modelo que por sinal é o que eu gostei mais. Vamos ver no próximo tópico. No tópico? No próximo tópico? Porque nesse outro modelo fica bem mais claro, né? Tá. Quer que eu mostre? Eu mostro. Só depois a gente volta de novo, não tem um problema. Então, é isso aqui, ó. Né? Então, essa pedra aí, destacada em branco, é a pedra angular. É a pedra principal. Então, ela que dá base aí, né? Para que as paredes, elas sejam construídas aí em linhas certas e tudo, né, dentro de um padrão, dentro da medida correta aí, tá bom? Então, Jesus, ele é apresentado na Bíblia, tá? Como essa pedra angular, como essa pedra principal, como essa pedra de esquina, e a gente vai ver mais para frente que os homens desprezaram esta pedra fundamental que chama Cristo. Ok? Ives? Se for um momento puder voltar de novo na foto aí, só queria dar um adendo. E a outra foto. Essa mesmo. Esse arco aí, para os irmãos terem uma noção, a gente fez uma pesquisa aqui, e os romanos usavam muito, né? Principalmente para usar em portais, né? Em janelas, em aberturas. E assim, era em cima, né, desses portais eram construídas paredes até mais de 50 metros de altura, né, para vocês verem o quão pesado é e o qual é importante, né, essa pedra. A ponto, se cair, essa pedra sair, né, dessa estrutura, se fecha esse arco e toda essa parede vai abaixo, né? O Coliseu mesmo, que, né, é um monumento aí que é muito conhecido, né, a gente tem exemplos aí de vários portais desse que tem várias pedras angulares, né, e quão é importante essa pedra, né, simbolizando aí Jesus Cristo na nossa vida. Importante colocar aqui também que o autor da revista, ele vai falar para a gente que numa escavação, né, feita em Jerusalém, ali na região do templo, eles encontram uma pedra dessa aí, com 12 metros, né, de comprimento. Então, é impressionante. Nós estávamos conversando quando estava estudando a lição, de como é que eram pedras extremamente pesadas, né, e o recurso, né, que eles tinham não era uma tecnologia avançada como hoje, com guindaste, com uma série de coisas que ajuda, mas e o trabalho muito bem feito, muito bem detalhado. Entende-se então que na antiguidade haviam engenheiros aí muito, né, pessoas sábias, principalmente os judeus, romanos, egípcios, eram pessoas extremamente sábias na arte de construir grandes edifícios e com uma segurança aí total. Tá bom? Amém. Vai. Agora nós vamos entrar aqui numa lição aqui muito excelente, boa, que Cristo, né, é essa pedra angular, né? E nós vamos estar apresentando aqui que Cristo, a principal pedra angular, tá? Eu queria que o pastor falasse a respeito de essa pedra principal que Cristo é nas nossas vidas hoje em dia. Então, Cristo é a nossa pedra principal, né? E aqui a nossa lição está dizendo o seguinte, que a identificação de Cristo como a pedra angular, ela remonta, né, à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Então,
Só lembrando os irmãos que existem várias passagens na Bíblia, tá, que apontam, né, que mostram, o próprio Jesus também, ele citou, né, que ele era essa pedra que foi rejeitada pelos homens, tá? E só um minuto. Então, ele como essa pedra principal na nossa vida, é ele que nos dá, né, uma base, tudo em nossa vida tem que ser baseado em Cristo, tá? Porque se nós somos um santuário, né, se nós somos um templo, ele tem que ser sempre a nossa base, amém? Então, tudo que a gente for fazer hoje, tá, a gente tem que estar baseado o quê? Em Cristo. Baseado na palavra de Cristo, amém? Então, que fique bem claro, né, que assim, lá no Antigo Testamento tinha uma pedra angular, tinha uma pedra principal. Nesse novo templo hoje também, ele está presente na nossa vida com a mesma função, tá? Dando sempre uma base, sempre uma direção, para que a gente também sempre possa estar andando em linhas certas, né? Não dizer nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre caminhando, olhando para o autor, né, da nossa fé, que é Cristo. Amém? Vives? Amém. Ontem a gente conversava um pouco sobre isso, né, pastor? E uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, porque eu gosto sempre de dar ênfase na nossa lição, trazendo para o nosso cotidiano. Né? Eu acho que é a principal necessidade nossa de tanto isso. E assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sabe? E todas as decisões que eu tomo por mim mesmo, sabe, pela minha cabeça, a grande maioria delas só dá em frustração, sabe? Só tenta situações que não são tão boas. E, né, Mateus, ele chama essa atenção para que tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenha direcionamento de Deus, sabe? Eu vou começar a construir um negócio. Será que esse negócio está nas mãos de Deus? Será que é propósito de Deus? Será que é da vontade de Deus, sabe? E de que forma que eu preciso buscar isso? Na minha visão, procurando pastores, por exemplo, amigos que estão, né, há mais tempo na fé, muitas das vezes, que tem uma sabedoria um pouco maior do que a minha, que tem uma experiência maior um pouco que a minha, principalmente que são pessoas de Deus de verdade, sabe? Para que eu consiga fazer, né, a minha vida melhorar, andar, prosseguir com o alicerce divino. Eu vou entrar num casamento. Então, assim, e aí, quem é essa pessoa? Pastor, o senhor acha que essa pessoa é uma pessoa bacana? A pessoa que vai dar, né, Porque muitas vezes as pessoas não dão um casamento, não dá certo, um negócio não dá certo, a vida sua financeira não vai para frente. Mas daí vai ver lá atrás, o alicerce não foi bem feito, né? Essa estrutura não foi bem feita, não foi feita uma estrutura, um alicerce em Cristo. Naturalmente, essa casa ela vai ficar igual a casa que foi feita na areia. A primeira tempestade que vier, a primeira dificuldade que vier, né, vai tudo se por água abaixo. Amém. O Iso tocou no assunto, né? Quando ele pergunta, né, sobre a pessoa. O duro é quando o pastor fala, olha, sai fora, né? E a pessoa não tem coragem de sair. Na verdade, olha, isso não é bom para sua vida, sai fora que é crega. Aí o coraçãozinho fala mais alto, né? E às vezes a pessoa acha que vai conseguir. Mas isso aí a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente vai tocar nesse assunto que é muito importante também, tá bom? Vamos prosseguir? Amém, Amém. Então, meus amados, sem essa pedra angular, sem essa pedra fundamental que é Jesus, nós não conseguiríamos resistir às pressões de hoje em dia. Se você deseja que sejam salvos os seus negócios, os seus trabalhos, seu relacionamento, que nem o Wilson falou, não deixe de colocar neles essa pedra fundamental, essa pedra angular que é Cristo Jesus. Amém, meus amados? Agora nós vamos estar aqui entrando no tópico 2, que é o fundamento, apóstolos e profetas. Tá? E eu queria que o pastor falasse um pouco de conceito de apóstolo, o que é apóstolo, qual o significado. Tá bom, vamos lá. Nós temos aí, né, o conceito de apóstolo, né, a origem da palavra apóstolo, propriamente dita, tá? Eu coloquei aqui para os irmãos um pouco diferente do que está na revista aí, porque a palavra apóstolo, né, o
conceito da palavra apóstolo é enviar. O conceito de missão no contexto bíblico teológico é enviar. Vem da palavra grega apóstolos. Esse vocábulo é usado no Novo Testamento para designar os 12 apóstolos e também usado para os envios como embaixadores e missionários da igreja. Olha só que interessante. Então, a palavra apóstolo, na sua origem, é uma palavra grega que significa enviar. Interessante também que essa mesma palavra enviar é a mesma usada para missionário ou missões. Nós não encontramos na Bíblia a palavra missionário, tá? E é bem usada em nossos meios nos dias de hoje. Então, da onde veio essa palavra? Veio da mesma palavra apóstolo, que significa enviar ou aquele que é enviado. Até mesmo a palavra missionário vem de míssil, né? O míssil todo mundo conhece, né? Míssil é aquele um projétil, uma bomba aí que é enviado para os lugares para fazer destruição. Então, tanto a palavra apóstolo, tá, como a palavra missionário tem o mesmo sentido, enviar ou aquele que é enviado, certo? Isso no sentido aí da origem da palavra. E aqui a gente vai ver também que não encontramos, né, o termo missões ou missionários na Bíblia, mas deparamos aí então com o verbo correspondente enviar. Então, enviar significa mandar alguém ou alguma coisa, né, fazer seguir por determinada via. Isto é, Deus manda, tá, ou faz seguir sua mensagem de salvação a um destino, que é o mundo perdido, através de uma via determinada, que é os discípulos, certo? Então, só para ficar claro aí a questão do termo apóstolo, tá? Fato interessante também, quando a gente fala de apóstolos, colocando o seu significado como um missionário, eu queria fazer uma colocação aqui, que depois de Jesus, o apóstolo Paulo é indiscutivelmente o maior missionário que o cristianismo já teve. Quem está me ouvindo aí há de convir comigo que este homem, né, chamado Paulo, que outrora foi um grande perseguidor da igreja, a tradição nos diz aí que as pessoas que eram capturadas por eles, né, incluindo mulheres, crianças, de uma forma bárbara, há quem diga que algumas pessoas nessa prisão que Paulo impunha aos cristãos chegavam até a morrer pelo caminho da forma brusca que eram presas essas pessoas. Então, Deus pega um homem dessa natureza, né, com essa índole aí, transforma ele num homem, tá, um missionário, né, uma pessoa que ia fazer um grande feito para Deus. Então, veja bem por que ele se torna, tá, eu fiz questão de colocar aqui, por que Paulo ele se torna, depois de Cristo, um dos maiores missionários que houve na face da terra. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, Deus disse para Ananias, né, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Paulo, ele não é só o doutor dos gentios, ele não é só o apóstolo enviado para pregar somente para os gentios. Deus está mostrando para ele aqui que ele era um vaso escolhido para pregar para os gentios, para os reis, tá? Bem como perante os filhos de Israel. Vai vendo aí. O chamado de Paulo foi completo. Ele seria missionário perante autoridades religiosas, tá? Autoridades civis, militares. Ele prega para todo tipo de pessoa, grandes, pequenos, perante ricos, pobres, perante ignorantes, intelectuais, gentios e israelitas. Então a gente vê, tá, ele pregando para todo tipo de pessoas. Ele tinha uma bagagem, né, no seu conhecimento sobre Deus, que dava a ele condições de pregar para qualquer tipo de pessoa, sendo elas pessoas extremamente inteligentes ou extremamente sem conhecimento nenhum, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo evangelizando todos esses tipos de pessoas, desde o ignorante Demétrio, né, até os sábios filósofos, epicureus, estoicos, que há quem diga que era a maior classe de
de filósofos da época, né, daqueles que são os mais inteligentes da época, e Paulo debate com eles sobre o evangelho de uma forma tremenda, né? Então veja bem o conhecimento que esse homem tinha. Então eu fiz uma comparação aqui. Ele fala com pessoas ignorantes, né? Desde o tal de Demétrio aqui até os sábios filósofos, epicureus, estoicos, de pessoas pobres, Judéia, pobre Judéia, até de alta posição em Bereia. Desde o falso profeta Elimas até o procônsul Sérgio Paulo, tá? Da plebe, né, do império, até o comandante de tropas de Cláudio Lísia, desde o fariseu até o presidente do Sinédrio. Então, veja bem a bagagem que esse homem tinha para pregar o evangelho, o quanto ele... e o que me chama a atenção é que no final da carreira de Paulo, ele fala uma palavra muito interessante, que ele fala assim, né? Eu combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu todo o propósito pelo qual Deus o chamou para fazer. E isso é importante a gente notar, porque cada um de nós aqui presente temos uma missão por Deus. Todos aqueles que Deus chama é para fazer alguma coisa. Tá? Existem pessoas que falam que é membro de banco. Já viu falar isso? Eu sou membro de banco, pastor. Não, membro de banco não existe. Antigamente os bancos da igreja eram de madeira. Então se falava que membro de banco era prego, né? Hoje as cadeiras são bem mais diferentes do que a do passado, tá? Mas não, cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos uma chamada e também nós temos que se esforçar para fazer tudo aquilo que fomos determinados a fazer, porque um dia nós vamos ter que prestar conta com Deus, tá bom? Então, sobre esse conceito de apostolado, eu fiz esse apanhado aí para que os irmãos possam entender o quão importante esses homens que foram escolhidos por Deus, que se tornaram apóstolos do Senhor Jesus. Amém? O Ives quer fazer algum comentário? Eu queria dar uma adendo assim, bem resumido, bem chuto, a necessidade que temos quanto proclamar o evangelho, né, pastor? Como o senhor disse, a igreja é a noiva de Cristo e cada um tem a sua função. Nós temos nossos pastores, temos nossos diáconos, temos nossos irmãos, e acredito que todos eles têm, né, cada um a sua função, não só dentro da igreja, mas na sociedade como um todo, de estarmos pregando o evangelho, de estar falando de Cristo. E, naturalmente, para isso, eu preciso estar buscando conhecimento, eu preciso estar estudando, eu preciso estar me aproximando de Deus. Acho que é nada mais legal, é nada mais bacana do que eu poder falar de algo com propriedade, algo que eu vivo, né? E dizer assim, eu acredito demais que Deus ama a todos, mas ele acha que ele tem um carinho especial para aquele que fala em teu nome, sabe? Para aquele que prega o evangelho, para aquele que se dedica à obra dele. Como o senhor falou aí, todo mundo tem uma função, no corpo da igreja, sabe? Todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade para estar louvando, tem gente que tem mais facilidade para estar pregando, tem gente que tem mais facilidade para estar ensinando, tem gente que tem facilidade para estar tocando instrumento, né? E todos eles com o propósito de estar, além de louvando a Deus, estar resgatando outras vidas que ainda se encontram, né, no caos das mãos do inimigo, ainda se encontra nas suas dificuldades, né, da sua vida, porque ainda não conhece Deus. Mas eu acho que a gente, né, já que o assunto é o que a gente está tocando aqui, como missionários, né, às vezes as pessoas, missionário é aquele que sai daqui para ir lá na Angola, lá pregar o evangelho. Não, às vezes eu tenho um amigo de trabalho do meu lado que não conhece, nunca ouviu falar de Cristo, sabe? Às vezes eu tenho um vizinho meu que está numa brigaiada com a esposa aqui e eu nem me manifesto, muitas vezes tentar ajudar, auxiliar, ou me prontificar, né? E Certo. aí fica o meu lado missionário, me pregar o evangelho, eu tenho que ir lá na Angola para pregar, sabe? Então são detalhes que as pessoas não se atentam. E, né, o pastor Assis até pregou, colocou uma citação esses dias no status aí, para muitas pessoas, nós seremos a única Bíblia que elas irão ler, sabe? Então, a importância de nós, quanto cristãos, darmos testemunhos, né? Com Termos certeza. postura, saber o que falar, a forma que nos portamos, né? Tudo isso é pregar o evangelho. Boa. Vamos lá, o Wellington. Tá sem o áudio.
Amém, meus irmãos. Agora nós vamos entrar no subtópico 2. O que significa estar sobre os fundamentos da doutrina dos apóstolos, pastor? É um outro assunto também de extrema importância, né? Porque está dizendo aqui a nossa lição o seguinte, que embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, certo? Por que é importante colocar isso aqui? Como o texto que está dizendo que é impossível desassociar a pessoa da função que ocupa. Então, quando nós falamos em doutrina dos apóstolos, na verdade, o fundamento aqui não era os apóstolos, mas era a doutrina que eles pregavam, tá? E é importante destacar aqui porque os apóstolos, eles eram somente os instrumentos na mão de Deus. E eles recebiam diretamente de Deus a doutrina e ensinava para as pessoas, tá? Então, é importante dizer isso aqui, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, e assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocar o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. O que a gente aprende aqui? Que a importância da doutrina da palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. E uma vez, né, ela sendo formada, uma vez ela sendo fechada aí no cânon aí das escrituras, não se pode alterar mais isso, tá? Inclusive é um tema assim para os dias de hoje para a gente estudar, porque a gente tem visto aí alguns movimentos, né, que às vezes querem torcer a palavra de Deus, tá? Eu acho interessante que dentro da homilética, né, dentro do estudo aí da teologia, tem ali a exegese, né, que te ensina você a extrair a ideia do texto, não você colocar as suas ideias dentro do texto. Então, o que ocorre hoje em dia é que muitas pessoas, ao ler um texto bíblico, tá, ele corre um risco muito grande, né, se não fizer uma exegese bem feita, né, ele se torna uma pessoa que ele está colocando, né, as suas ideias dentro do texto, ele está, às vezes, até sem querer, se tornando um falso profeta, ensinando uma coisa que a Bíblia não diz, tá? E então, ninguém pode acrescentar mais nada e nem tirar mais nada do que já foi posto pelos apóstolos aí, porque eles receberam essa doutrina diretamente de Deus. O Ives quer fazer algum comentário? Tem um amigo que fala assim, texto sem contexto é passivo de erro, né? Exatamente. Relatar, tem muitas pessoas que, infelizmente, hoje, por falta dessa busca desse conhecimento, acaba colocando certos versículos naquilo que se adequa ao que ele está querendo, né? E não é bem por aí. A palavra é uma só, certo? E a partir do momento que eu distorço ela para que seja passiva do que eu quero, eu estou totalmente errado. Eu penso muito nisso. A gente vê isso muito dentro das igrejas, principalmente lado financeiro, pastor, sabe? Vendendo prosperidade de vida, se você deixar isso, se você deixar aquilo, Deus vai te abençoar, sabe? Enfim, uma série de coisas que acabam distorcendo a palavra, né? E em contrapartida também eu percebo que nós temos a necessidade de pregar a palavra, sabe? Porque quem transforma o homem é o Espírito Santo, né? E assim, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, onde que a gente conhece essa verdade? Onde a gente conhece esse Cristo? Através da palavra, né? Através da leitura, através da busca, através do estudo, né? Eu falo muito isso. Eu falo com Deus quando eu estou orando e eu escuto Ele quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou estudando, né? E essa é a necessidade. Quando a gente fala nessa pedra, né? Que ela é essencial na nossa vida, eu preciso estar conhecendo ela diariamente para que a minha vida tenha um bom alicerce. Amém. Outra coisa importante que é destacar Sim. aqui, e nós estamos falando que não tem como desassociar as pessoas dos ofícios que ocupam.
que a doutrina aqui não é o fundamento não é os apóstolos, e sim a doutrina. Um outro fator importante para ficar claro, né? O que ocorre aqui é que, às vezes, estava acontecendo na igreja de Corinto um problema muito sério, porque, na verdade, ali havia, no capítulo 3 de 2 Coríntios, vai falar, né, de um fato que estava ocorrendo na igreja, em que havia ali alguns grupinhos que se formou dentro da igreja. Ali tinha o grupinho de Pedro, né, que eles já sabem que o apóstolo Pedro, que era, né, o pregador eloquente, era o ensinador, era o mestre que se devia ouvir. Mas aí tinha um grupinho de Paulo, né? Uns achavam que era o Paulo, que era o cara, que era o líder perfeito. Outros já achavam que era Apolo, né? Que era o pregador mesmo que fazia acontecer. Então, essa questão foi fazendo com que a igreja se dividisse, né? Então, eles estavam valorizando aqui o apóstolo, e não a doutrina que eles pregavam. E aí eles criavam, e outro diz que tinha um quarto grupo que a gente entende que era o pior grupo que tinha, era o grupo de Jesus. Né? O grupinho de Jesus, por que era o pior grupo? Porque não aceitava a liderança, ou seja, os apóstolos não mandavam neles. Quem mandava neles é Jesus. Você conhece algumas denominações assim? Não, nós não temos pastores, né? Nós temos nosso pastor é Jesus Cristo. Então, esses que têm o grupinho de Jesus, eles não aceitam a liderança de pastores, eles não se submetem às autoridades, aos líderes espirituais, porque para eles o pastor deles é Jesus. É bem fora do contexto bíblico, tá? Então, o que a gente aprende que está acontecendo na igreja de Corinto aqui? Eles estavam valorizando os apóstolos, e cada um tinha um apóstolo preferido, e que não é muito diferente dos dias que a gente vive, não, tá? Existe hoje, né, algumas pessoas que se não for o fulano de tal que estiver pregando, ele não ouve, se não for o fulano de tal que estiver ensinando, ele não ouve, porque para ele, só quem ensina bem é o fulano de tal, e não é isso. Então a pessoa aqui está valorizando o profeta, está valorizando o apóstolo. É o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E Paulo, quando ele escreve a carta para os Coríntios, ele vai dizer assim, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é Pedro? Não é isso que ele fala? Sim. Eles não são nada. Ele fala assim, olha, Paulo, ele fala assim, eu plantei, né, Apolo regou, ele fala assim, Deus é que dá o crescimento. Então ele fala, nem Apolo, nem Pedro, ninguém é uma coisa. Então, o que é importante a gente notar isso aqui? O que importa para nós é a doutrina da palavra de Deus, certo? Nós só somos um instrumento na mão de Deus para que, através de nós, né, assim como foi na vida deles, para que a palavra de Deus chegasse sobre a nossa vida também. Amém? Interessante. Amém. Né, pastor? Os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, eles desejavam aprender, né? Porque eles queriam fazer, né? Certo, e a Bíblia diz que eles perseveravam todos os dias, né? No partir do pão, na comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? Então. Fato interessante aqui, que é tão importante estudar isso, porque, na verdade, o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Então, eles não tinham uma referência, né, do Novo Testamento escrito em mãos, como nós temos a Bíblia hoje. Então, quem era a referência para ele? Eram os apóstolos, certo? Sim. Por isso que eles perseveravam. Então, tudo que eles mandavam, tudo que eles orientavam, eles cumpriam a risca, porque os apóstolos ali eram a referência para eles. Então, e continua sendo, né? Eles não estão mais aqui, mas o que eles escreveram, o que eles deixaram registrado para nós, é o que a gente segue ainda, em nome de Jesus, tá bom? E isso não significa, né, que eles fossem mestre ou perito, né? Deus não precisa de um monte de professores para cumprir o seu plano, né? No livro de Atos, né, Lucas relata, né, sobre vidas transformadas através, né, dos apóstolos, né? E não fala sobre formaturas de faculdade. Exatamente, a gente vai ver que o pastor Samuel até citou isso num culto esses dias, né? Que para cada um, né, ele tem uma intimidade com Deus, e para cada um Deus, né, revela algo tremendo.
A gente vai ver aqui que quando Pedro ele pregava, os magistrados ali, os maiorais ali, ficaram impressionados de ver um homem que não tinha letras, né, e falasse tão bem acerca de Cristo. Então, a gente tem que aprender a separar as coisas, tá? Eu não posso ficar também à mercê só. Eu vou citar algo aqui que hoje é um assunto polêmico, né? Por exemplo, antigamente existiam pastores que diziam assim: para mim, irmão, teologia é aqui no joelho. Quantos já não ouviu essa expressão? Para mim, teologia é no joelho, certo? Desprezando os pastores que fazem teologia. Já do outro lado, os que têm um curso superior de teologia, já menospreza aquele que não tem. Então parece que uma guerra entre, né, os que não têm teologia, os que gostam, então vive uma guerra. Então, eu acho que cada um tem que respeitar a função do outro, certo? E que, na verdade, teologia nada mais é do conhecimento sobre Deus, só que as duas coisas têm que andar juntas, né? O conhecimento, a sabedoria e a vida espiritual, tá? Eu não posso só sobressair, né, no conhecimento, que não vai adiantar nada, né? Tem pessoas que conhecem tanto aí, e quando prega só quer esbanjar conhecimento, tá? Vai ter aquele também que não teve condições de estudar, mas pela misericórdia de Deus, ele dirige um trabalho, Deus honra a fé dele, certo? E as coisas fluem também naturalmente. Então, é só essa orientação aí. Tá? Nem todos aqueles que foram chamados por Deus. Paulo era um doutor, mas Pedro não. Pedro era um pescador, um homem serviçal, né? Meio que brutão, ignorante, mas se tornou um instrumento na mão de Deus também, como se dispôs aí a fazer a obra. Amém? O que hoje em dia nós não vemos muito, né, pastor? Não há uma sede de palavras de Jesus, né? Tem pessoas que não há aquele desejo de pregar a palavra mesmo de Deus, né? Infelizmente, isso acontece muito. E agora, para nós darmos continuidade, nós vamos ver o testemunho dos profetas, né? O que significa estar sobre o testemunho dos profetas? Porque indica, né, aqui, apóstolos e profetas, tratar-se dos profetas da igreja, e não os dos Antigo Testamento. Eu queria que o pastor comentasse a respeito sobre isso. Se o Ives quiser começar o seu comentário, pode fazer, Ives. Fica à vontade aí. Tá me ouvindo, Ives? Tem som. Acho que não. Aí, tá me ouvindo agora? Isso. Pastor, pode começar aí, daí eu dou o fechamento depois. Tá bom. Então, a gente está aprendendo aí nessa parte que deixa eu ver aqui. Só um minuto. Essa parte aqui fala que o fundamento, né, na verdade aqui é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? E a lição está dizendo aí para nós que esses profetas aqui que está citando nessa parte em que estamos lendo não são os profetas do Antigo Testamento. Então, quem são esses profetas? Testemunho de qual profetas, né? Então, visto de que estamos falando da doutrina aqui dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e que tem essa função, né, de autoridade, a gente percebe que também são esses próprios apóstolos que escreveram, que se tornaram aí escritores das Sagradas Escrituras, que não deixam também de ser profetas, tá? Também a gente vai perceber que no Novo Testamento havia, né, alguns profetas também no meio da igreja, e também a gente pode citar aqui também sobre a questão do dom de profecias, né? No decorrer do crescimento da igreja, a gente vê lá também em Coríntios, né, Paulo ensinando sobre os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então,
esses profetas aqui, eles colaboraram muito, né, também para o crescimento da igreja. Então, ela é a doutrina dos apóstolos, é o ensinamento da palavra de Deus, mas também o testemunho dos profetas, tá? Que também a gente está falando aqui de uma construção. Todos esses, né, essas, tanto a palavra como o testemunho dos profetas fez com que a igreja crescesse, tá bom? Não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento aqui especificamente, mas no Novo Testamento houve profetas de Deus que colaboraram aí com o crescimento da igreja. O Luiz quer fazer alguma colocação? Eu acho que nos dias de hoje também, pastor, a gente até estava conversando ontem com a irmã Soraya, e eu disse que a profecia muitas vezes ela não vem só através de línguas estranhas, né? Mas eu acho que a profecia ela é o tocar do Espírito Santo na nossa vida para que a gente converse com as pessoas e oriente as pessoas. E o testemunho dos profetas para a gente nos dias de hoje, eu acredito que é muito isso. Hoje uma pessoa do nosso lado está precisando de um ombro amigo para conversar, né? Precisando de uma motivação para continuar a vida. Essa semana a gente orientou uma menina que estava a ponto de divórcio no relacionamento. Né? E eu senti aquele incômodo do Espírito Santo para que pudesse conversar e orientar. E quando eu parei a conversa, eu me deparei, rapaz, como é que eu tô? Como eu cheguei até aqui? Né? Então, eu acho que isso também a gente tem que estar sensível a esse tipo de sensações, sabe, pastor? Nós precisamos estar com o ouvido sempre atentos ao momento certo a gente escutar isso, né? Querendo ou não, somos os profetas hoje, né, pastor? Sim, com certeza. É interessante também notarmos o seguinte, que nós estamos vendo uma época hoje em que uma era as pessoas usam um termo assim, profetada, né? Tem um profetado. Tem os profetas, que são os homens de Deus. A gente, como pentecostais, nós acreditamos no dom da profecia, certo? E a profecia infalível mesmo, que não erra, é a própria palavra de Deus, que é uma profecia para a nossa vida, certo? E então, quando Deus quer, né, usar alguém, às vezes para trazer uma mensagem específica para a pessoa, ele usa assim ainda, né, através do dom da profecia, pessoas para orientar, até porque a profecia ela tem 3 propósitos, né? Primeiro, ela edifica a pessoa, certo? Ela tem a função de consolar, de corrigir, né, as pessoas. Então, é válido para o nosso meio, né? A questão aí de ser um profeta, né? Mas baseado aí na palavra de Deus, os excessos aí a gente tem que saber filtrar, até porque quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele vai falar de um dom muito importante, que é o discernimento de espírito, você saber que espírito está operando no ambiente, e também saber, falando, né, já abriu um leque aí para falar, saber julgar a profecia. Tá? Esse que cabe até um estudo mais detalhado aí, numa hora oportuna, mas é bom a gente estudar isso, tá? Para que as pessoas não caiam no engano, não caiam no erro, tá? O espírito do anticristo já está operando no mundo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito de falsidade, o espírito de engano, né? Que infelizmente está aí infiltrado dentro da igreja, ok? Paulo dá um adendo assim que o Paulo também fala que nós somos passivos de dúvida, né? E se eu tiver uma dúvida em relação à profecia, que eu peço a confirmação para Deus daquilo que eu recebi, né? Porque, Certo. infelizmente, hoje o ser humano ele sofre de uma carência muito grande. E muitas palavras, né, bem elaboradas, como o senhor acabou de falar, ela pode estar vindo muitas vezes até mesmo do poder destrutivo do diabo, sabe? Sim. E nem sempre é de Deus, né? Então, venha para tal lugar que a sua vida vai melhorar. Venha para tal igreja que a sua vida, sabe? Então, assim, nem tudo é de Deus. Então, eu acredito muito nisso. Que Deus é um Deus que é de clareza, ele não é um Deus de dúvida. E se houve dúvida, gerou dúvida, é porque não é de Deus, eu preciso de confirmação, né? E é uma coisa que a gente precisa se atentar muito, né, professor? Porque muita gente hoje está correndo atrás de profecias também, né? Fica ali, sabe? Eu quero a minha resposta certa.
E Deus está falando, não, 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 eu quero receber um sim. Enquanto eu não recebo um sim, eu não paro de ficar correndo, sabe? Atrás desses profetas, vamos dizer assim, né? E aonde eu Entendi. acabo colocando, né? De novo, voltando àquela história, acabo colocando a minha casa, né? No alicerce totalmente de areia. E daí, meu amigo, daí fica, daí as consequências graves vêm, né? Com certeza. Muitas pessoas já sofreram muito prejuízos aí com esse assunto, mas cabe a um estudo mais detalhado, né? Não teremos tempo para explanar. É um assunto até gostoso de aprender, mas quem sabe a gente Sim. possa comentar mais isso com mais Tá bom, propriedade. tá legal. Vamos lá, Wellington? Vamos. Amém. Então, vamos estar entrando aqui no tópico 3, edificados para a morada de Deus, né? Eu queria, tem um tópico, daí nós vamos aprender o tópico, o subtópico 1, edifício bem ajustado, templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Eu queria que o pastor comentasse assim, como um edifício bem ajustado. Eu sei que na construção, se um edifício for bem assentado, bem feito perfeitamente, vai ser bonito tudo, mas eu queria agora a respeito aqui do edifício bem ajustado, mas na parte bíblica. Eu queria que o pastor comentasse. Amém. Vamos lá. Aqui está dizendo assim o texto que estamos estudando, né? A expressão edifício bem ajustado cresce, tá? Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, tá? E assim, com todas as partes do edifício, precisam estar harmônicas, tá? Então, vamos lá. Ele está dizendo que com um edifício bem ajustado, ele cresce. E o que é um edifício bem ajustado? É um processo contínuo de desenvolvimento. Eu gosto muito daquela parte em que Paulo fala, em que ele se coloca como um sábio arquiteto, né? Eu separei o texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Na verdade, eu não marquei. Acho que é em 1 Coríntios, capítulo... Se achar, pode ver para mim, por favor? Aonde ele fala que ele se coloca como um sábio arquiteto. Aqui, peraí. Peraí. O que eu separei aqui é um tesouro em vaso de barro, que eu vou falar mais tarde. Mas tudo bem. Ele vai dizer o seguinte, assim, que ele se coloca como sábio arquiteto, e cada um de nós temos que ver como é que construímos sobre esse fundamento, que é Cristo. Então ele vai dizer assim, que uns constrói sobre esse edifício com ouro, prata, pedras preciosas, mas ele já vai falar também que outros constrói com madeira, palha e feno, né? Então ele fala assim, vê como cada um de nós construímos sobre esse edifício. E aqui a gente está aprendendo que o edifício, ele é um trabalho contínuo, tá? O que importa dizer aqui? Aquelas pessoas que constroem com madeira, palha e feno, são aquelas pessoas que fazem a obra do Senhor relaxadamente, tá? Aquelas pessoas que... E até tem um texto na Bíblia que fala, né, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é isso que diz a Bíblia? Então, aqueles que constroem com madeira, palha e feno, são pessoas que fazem a obra de qualquer jeito. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Não é verdade? Então, a gente sabe que o ouro, ele pode passar pelo fogo, ele não perde as suas características. Ele perde o seu estado ali de sólido, né? Ele pode até se tornar líquido, mas ele não perde a sua característica. Ele vai continuar sendo ouro, tá? Bem como a prata, as pedras preciosas. Mas, né, se a nossa obra é provada pelo fogo, aqueles que constroem com madeira, com palha e feno, né, a obra de cada um, então, ela vai
ser queimado. E aí a gente aprende um fator interessante, falando dessa construção, porque quando fala de madeira, palha e feno, Paulo vai falar sobre 3 tipos de construtor, tá? Tem aquele que queima a obra, tá? Aquele que destrói a obra e aquele que edifica a obra, tá? Então, que nós possamos ser considerados essas pessoas que edificam, aquele que constrói, aquele que dá fruto, Amém. certo? Então, existem pessoas que, eu vou falar abertamente aqui, mas essa é uma verdade, existem pessoas que pegam um trabalho, né, e abençoado e tal, e ele não consegue desenvolver e tal, ele queima aquela obra ali. A obra fica queimada. Escândalos, maus testemunhos, né? A obra fica queimada. E tem aqueles que, às vezes, ele tem a capacidade de destruir, né? As coisas na mão da pessoa se acabam. Mas tem aqueles que ele consegue, sabe, dar sequência. Então, o que a gente aprende aqui? É a forma com que nós construímos, tá? Aquele que dá fruto, aquele que persevera, ele é simbolizado com aquele que constrói com ouro, com prata e com pedras preciosas. Ele faz sempre o melhor para Deus. Aliás, eu pergunto para vocês, Deus aceita as coisas de qualquer jeito, sim ou não? Não, né? Você conhece alguém na Bíblia que quis apresentar a Deus alguma coisa de qualquer jeito? Você se lembra de alguém? Não. Não tem na Bíblia alguém que quis fazer de qualquer jeito? Oi? Quem? Quis apresentar uma oferenda que não foi recebida. Sim, nós temos o Caim, né? Caim também, não é isso? Caim também. Então, que fique claro para nós que estamos empenhados numa obra, tá? E nós não podemos fazer de qualquer jeito. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Um texto que eu gosto muito para tratar desse assunto é o Elias, lá no Monte Carmelo, né? Ele desafiou ali os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, né? E ele leva a nação de Israel, leva os profetas tudo lá para cima do monte. Ele falou assim, olha, vamos ver quem que é Deus agora, tá? Então ele faz um desafio ali. Ele falou assim, olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e todos nós vamos servir esse Deus. E aí ele prepara lá um altar, né, e pede para que os profetas de Baal clamassem a Baal para que Baal respondesse com fogo, porque o propósito era esse, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que eles começam a clamar desde manhã até o meio-dia, Baal, 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 e Baal não responde. E Elias aqui tira até um sarrinho deles, né? Dizendo, clama mais alto aí, quem sabe Baal tá dormindo na corda, quem sabe ele foi dar uma voltinha e volta, né? Então, e aí chegou um momento em que já era de tardezinha, eles estavam se retalhando o corpo ali para ver se Baal não respondeu. Aí agora chegou a vez de Elias, o que Elias faz? De tanto eles, né, quem sabe pular, se arrastar ali, né, o altar que estava construído, ele estava meio torto já. Então, antes de Elias começar a orar, o que ele faz? Ele conserta o altar. Amém, irmãos? Por que Elias conserta o altar? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Deus não ia se manifestar ali só porque ele era um profeta, não. Ele sabia que tinha que consertar o altar. O que a gente aprende aqui? É que hoje muitas pessoas querem edificar para Deus com um altar quebrado. Gente. Deus não se manifesta em altar quebrado. Ele dá condições de arrumar, amém? Quebrado não pode ficar. Então, esses que tentam construir aí com um altar quebrado, são esses que simbolizam o que está construindo com madeira, palha e feno. Então, está dando para entender o raciocínio? Amém? Então, quando Elias ele conserta o altar, ele coloca as coisas tudo em ordem, ele não precisou de muitas palavras, ele não precisou de muitas orações. A oração de Elias foi bem simples. Ele olhou para o céu, estendeu a mão e falou assim, Senhor, só o Senhor é Deus. Tá bem? Amém. E desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e todos se curvaram perante Deus. Então, que a gente possa saber hoje que Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Tá bom? Estamos falando do edifício bem ajustado,
Só lembrando aqui, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Estamos construindo sobre esse edifício. Willis? Amém. Só para fechar, assim, de uma vez o pastor dizendo que o crente ele tinha que andar com a plaquinha nas costas, aquela em obras, sabe? Aquela plaquinha que tem quando está construindo. Porque, apesar de nós não sermos perfeitos, nós estamos em busca de santidade. E buscar a santidade, né, ser santo é ser separado. Né? Ser separado dessa vida, né, de pecado, dessa vida errônea. Eu acho que o grande fator é que, por mais que jamais serei perfeito, mas eu tenho que estar sempre em busca dessa perfeição e dessa santidade, sabe? E para isso tem que haver sempre um reajuste nesse tempo, né? A gente acredita que nós somos, né, a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. Então tem que estar um alicerce muito bem feito, né? Um alicerce muito bem feito e está sempre ajustando, sabe? E quem vai ser o engenheiro, quem vai ser o arquiteto, quem vai ser aquele que direciona essa manutenção é Cristo. Né? Meu Deus, eu tenho dificuldade nisso. Me ajuda a mudar esse meu interior, essa minha área da minha vida. Eu tenho dificuldade assim, assado. E acredito piamente que Deus ele vai estar sempre pronto a nos ajudar. Né? Amém. O coração humilde, o coração quebrantado, ele toca o coração de Deus. Essa obra ela só fica paralisada quando eu me torno uma pessoa orgulhosa. Né? Eu crio um bloqueio e uma restrição, que eu sei tudo, eu faço, aconteço, e não tem como Jesus trabalhar numa vida dessa forma. Né? E é muito bacana que, né, já para ficar, né, e concluir aí, quanto mais eu busco essa transformação, mais o Espírito Santo vem limpando, vem transformando, vem reajustando, e nós tenhamos uma vida, né, mais serena, mais tranquila, né, mais em paz, mais prazerosa, sabe? Porque as diversidades do nosso cotidiano, ela está aí todo santo dia. Mas aquele que vive em Cristo, aquele que tem a tua vida no altar, né, Deus, ele cuida, sabe? Deus, ele cuida, ele lapida, ele transforma, né? Ele abre portas para que as coisas aconteçam na nossa vida. E, às vezes a gente está desesperado, sabe? Totalmente ansioso, sabe por onde vai começar. E um dobrar de joelhos, sabe? Um chorar nos pés de Cristo, a gente levanta dali. Isso aí é Cristo morrendo na nossa vida, né? Isso aí é Deus limpando e transformando o nosso coração. Enfim, deixar essa mensagem, eu vou concluir que o nosso horário já assistente, né? Mas agradecer a presença de todos aí que acompanharam a nossa live, aqueles que vão estar assistindo depois desse vídeo, né? Que essa mensagem possa estar servindo de edificação para a sua vida, que essa mensagem possa estar servindo de transformação para a sua vida, né? Pastor, depois o senhor deixa aí, né, seu canal no YouTube, para que o senhor vai estar colocando lá nesse vídeo, né, para as pessoas estarem. A gente tem aí um pouquinho de gente no Facebook aí, amigos nossos, né, que possam estar dando uma força aí para o nosso pastor Marcos, que tem um canal no YouTube aí, né, que eles deixem seu comentário, né, compartilha com a gente a sua ideia, se tiver alguma pergunta, né, a gente vai estar aí pronto para atendê-los, beleza? Muito obrigado a todos, paz do Senhor. Amém. Então, meus amados, você aí que está nos assistindo, está com o seu altar desmanchado, está com a sua obra derrubada, coloque Cristo no alicerce, coloque essa pedra fundamental que é Ele, que a sua vida vai ser automaticamente ajustada. Ela vai se ajustando de acordo com o que você coloca Cristo no centro da tua vida, tá? E, pastor, vai concluir? Tem esse tópico para a gente fechar aí do templo do Senhor, né? Sim. Então vamos ler ele. Templo do Senhor e morada do Altíssimo. Tá. Isso. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Como nós já vimos, né, que o crente tornou-se o templo santo do Senhor, isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Pastor, quer falar algum comentário? Sim, só para a gente fechar aqui, né, para entender, o novo conceito de santuário, então, somos nós. Hoje, Deus habita em nós. Fazer abrir um parênteses aqui, bem rápido, o privilégio que nós temos hoje. No Antigo Testamento,
como é que as pessoas se relacionavam com Deus? O profeta representava Deus para as pessoas. O sacerdote oferecia o sacrifício pelos pecados, então era assim, eu queria saber sobre Deus, eu consultava o profeta, tá? Sim. O Espírito Santo, vez ou outra, aparecia, algumas manifestações, mas não eram constantes, tá? E na época, no ministério terreno de Jesus, as pessoas ainda tinham Jesus como Deus, mas ele era também homem. Então, como homem, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Algumas pessoas tinham o privilégio de conversar com ele, tocar nele, mas ele não podia, naquele momento, como homem, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E hoje, qual o privilégio que nós temos? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, ele enviou para nós o Espírito Santo. E hoje ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. E por que eu quero destacar isso aqui? Porque existe um pensamento antibíblico que não consegue acreditar que o Espírito Santo, como um Deus, possa habitar dentro de um corpo, de um ser humano, que é totalmente um ser pecador. Tá? Eles não conseguem acreditar nisso. Então, eles falam que a morada do Espírito Santo de nós é um simbolismo. Tá? Mas a gente tem aí alguns textos da Bíblia, né, deixar bem claro que realmente, sim, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Tá? E o texto que eu quero ler aqui é o texto que fala em 1 Coríntios, o capítulo 6, tá? Que vai dizer o seguinte, vai dizer assim, essa letra aqui é muito pequenininha, mas eu vou chegar lá, que diz assim, o verso de número 9, fala assim, olha, vamos ver o verso 6, mas irmãos, verso 7, na verdade, já realmente uma falta entre vós, tendes demanda uns com os outros, porque não sofreis. Não é esse texto aqui, não. Espera aí, irmão. Deixa eu achar aqui. O nosso corpo, membro de Cristo. Peguei o texto errado aqui, irmão. Só um minutinho. Eu quero ler com os irmãos esse texto aqui, porque é o texto que nos dá base, né, e deixa bem claro, é o segundo Coríntios, capítulo 6, amém? Que vai dizer assim, ó, diz assim, o verso 11 fala assim, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também a vós. Não vos prendais debaixo de um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e estarei entre eles, andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles e apartai-vos de vós, diz o Senhor. Amém? Então, eu estou lendo um texto aqui que confirma, tá, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e por ser templo do Espírito Santo de Deus, Deus não permite, olha só, Deus não permite que haja uma sociedade, tá? Ele não vos prendais debaixo de um jugo desigual. O que é isso? Ele se refere tanto a relacionamentos, tá? Principalmente as pessoas que são cristãs e querem casar com a pessoa do mundo, e aí cai naquela pergunta, né, que o Ives fez, né? Vai perguntar para o pastor, dá certo? Não dá certo, a Bíblia diz que não dá certo. Mas mesmo assim, a pessoa quer tentar e o prejuízo é grande. Tem muitas histórias sobre esse assunto aí. Ah, pastor, eu vou abrir um negócio de e-mail com um cara, nossa, cara, amigão meu, cara, você precisa de ver, o cara é gente boa pra caramba, mas ele não é crente, cara, ele não serve a Deus, tá? Aí eu pergunto, vai dar certo? Não vai dar certo, tá? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não se vos prendais debaixo do jugo desigual.
ele vai dizer que concorde há entre Cristo e o diabo. Que acordo que há entre Cristo e o diabo? Tem acordo entre... Tem. Então, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, tá? E nós não devemos nos prender debaixo de um jugo desigual. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita em nós, tá? Sobre esse pensamento aí, que não acredita que o Espírito Santo de Deus habita em nós, Paulo vai dizer assim, né, que é como se fosse um tesouro em vaso de barro, tá? O vaso é de barro, tá? O barro é uma propriedade frágil, né? Mas o que está dentro do vaso é o que tem valor para nós. Amém? Então, você que está me ouvindo aí, quero só finalizar com essa palavra. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido para ser morada de Deus, tá? Então, e a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que nós devemos servir a Deus em espírito, alma e corpo. Todo o espírito, alma e corpo deve estar plenamente conservados para Deus, tá bom? Então, reflita aí sobre essa palavra, observe aí os caminhos que você está andando, porque no tempo não vai dar, estouramos aí, porque a gente sabe que pecar contra o Espírito Santo também é um pecado que não tem perdão. Mas como o assunto da lição ali, ele sempre se repete, a gente vai tratar desse assunto aí mais para frente. Tá bom? Um abraço para você que nos acompanhou, um ótimo domingo para vocês aí, fiquem na paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, então, nós aprendemos aqui, então, que hoje, né, um edifício, né, um crente bem ajustado em Cristo Jesus, torne-se um templo santo no Senhor, tá? Que a palavra fique gravada em vossos corações e vocês venham praticar, tá? Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, então, para nós encerrarmos hoje a nossa aula, e na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos estar empreendendo o Ministério da Unidade Revelada. Você aí que nos acompanha, nós esperamos vocês no próximo domingo. Amém. Vamos orar então agradecendo a Deus. Lembrando que já estamos aí prestes a findar a lição, né? A CPAD Sim. não fez lição agora para esse novo trimestre, devido a essa circunstância da pandemia. Estão sugerindo que troquem a resvés dos jovens com os adultos, ou eles estão querendo repetir as aulas, ou eles estão querendo reproduzir uma matéria já que foi feita há algum tempo atrás, tá? A gente vai se conversar para ver qual que é o melhor para nós, e a gente vai passar essas informações para os irmãos aí, tá bem? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por este momento, Sim, Deus. de estarmos na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Eu tenho certeza absoluta que Teu Espírito Santo é quem vai mudar alguma coisa na vida das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Estamos nos preparando para isso, estamos orando para isso, e que o Senhor sempre nos dê capacidade, para que a cada dia a gente possa melhorar, que a cada dia a gente possa apresentar um trabalho melhor para o Senhor, pois assim fazendo, nós estamos cumprindo a nossa chamada em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Qual que é o nosso lema? Vitória, poder e glória. e glória. Maravilha, tremendo. Terminado. Amém. Bom domingo para vocês aí que nos acompanhou, tá? Que Deus esteja sempre no meio de vocês. Amém, meus irmãos. Encerrado. Amém. Glória a Deus.